Alô, amigos, esse é o canal RK Futebol Show e vamos para a entrevista de Fernando Seabra, técnico do Red Bull Bragantino. Bragantino que empatou com o Sport em 1-1. E nessa parte da entrevista ele fala justamente do Sport e desse empate. Veja. E o Sport, sim, sofrendo bastante, tá certo? O que acontece ao longo do segundo tempo é o adversário... Bom, a gente volta bem também, eu acho, no segundo tempo. A gente tem um certo volume, a gente tem o pênalti, sustenta um pouco ainda essa superioridade. O adversário começa a acelerar suas trocas e pôr oxigênio no jogo. Isso vai transformando o jogo também, né? E, normalmente, quando a equipe está perdendo e o jogo vai acabando, ele vai fazendo isso. E isso muda um pouco. Sempre que entra um jogador, ele entra rodando muito mais alto do que aqueles que estão no campo, né? Então, a gente buscou ler o cenário do jogo a cada momento que o adversário propunha algo e também não ficar muito tempo nessa defasagem. Porque também, quando você trabalha uma série de coisas, você melhora... algumas dinâmicas que são coletivas, né? E também alguns aspectos individuais. Eu acho que a gente teve um jogo associação em espaço curto melhor do que a gente vinha tendo. Isso foi algo que também foi estimulado aí nesse período. Mas depois você precisa, em seguida, dar a resposta, porque, do contrário, o campo empina um pouco. O que eu acho é que o Sport ele começa a fazer as trocas e ele volta a fazer pressão alta, que ele tinha parado de fazer. Ele volta no segundo tempo marcando baixo, deixando a bola mais com o Guzmán, com o Lucas Lima abordando o Vanderlan, né? E apostando mais num erro de construção nosso para contra-atacar. Como isso acabou não acontecendo e eles sofrem o gol, eles voltam a pressionar mais alto a gente. E aí faltou para nós a nossa capacidade de continuar jogando. Então, em alguns momentos, a gente quebrou, tentou jogar, quebrou e foi válido. Em outros momentos, a gente simplesmente começou a se desfazer um pouco mais da bola por não correr risco. Está vencendo o jogo, não vai correr um risco numa construção, de repente tem um erro aqui embaixo, o adversário está pressionando. E isso acabou fazendo com que o adversário crescesse territorialmente na partida. Então, é um jogo, né? Assim, algumas coisas acontecem por mérito ou demérito seu e outras coisas acontecem também pela questão da postura do adversário e a circunstância de placar do jogo, né? Então, quando a gente coloca o Fernando no jogo, já é um cenário de que eles estão pressionando alto, a gente vai baixar o Sacha para construir, para tirar um zagueiro e vai ter fundo de campo para explorar, porque é Mosqueira muito rápido, Fernando muito rápido, e vocês veem que realmente tem algumas situações que a gente gera bastante incômodo, perigo para eles, e deixa de errar embaixo a construção e chega no campo de ataque através desse tipo de bola. E, a partir dali, tem a oportunidade de pressionar ali ou de dar uma sequência numa jogada ali mesmo. Então, acho que, ao longo do segundo tempo, o cenário do jogo ele mudou e se transformou algumas vezes, né? Até esse momento final. Você não pode ter o volume de jogo que você teve, de geração de oportunidades. Sabe que o adversário é sempre vivo e perigoso até o final. Isso aconteceu contra o Vasco. O Vasco quase sofre também um empate no final do jogo, com um cruzamento que o Derek cabeceia e o zagueiro ou o lateral tira a bola na linha do gol, né? Então, a gente acabou deixando o adversário vivo até o final do jogo, porque não conseguiu fazer o 2-0. Quando você tem um desempenho que tem uma grande produção de oportunidade, de chance clara de gol, e, no final, você deixa escapar a vitória, o sentimento é muito ruim, é muito negativo, é de muita frustração, né? Então, esse foi o tom do vestiário, e não adianta você trabalhar com qualidade durante o jogo e gerar tudo que você gerou se você não sair com o placar. E o placar estava na nossa mão, e a gente conseguiu defender organizado, todo mundo postado, e ainda assim sofreu o gol numa situação ali de bola longa, segunda bola, jogada pelo corredor lateral, e abafa. Então, todos os jogadores que estavam no campo têm competência para fazer todas as funções que tinham que ser feitas nessa situação. A gente tomou uma tabela, a gente acabou não definindo uma bola que foi para a área,
A gente optou por voltar fechando o fundo de área, quando talvez a gente pudesse ter feito uma leitura de descer pelo pênalti, mas é isso, né? Tem um momento do jogo que você tem que ter um modo de vencer o jogo. Então, tivemos 2 situações de posse de bola no ataque que nós entregamos para o adversário. Tivemos situações defensivas para definir, né? E tem que ser impositivo em terço defensivo. E todos que estão no campo ali nesse momento são habituados a treinar todas essas situações. Precisa ser eficaz e fazer acontecer. Então, de uma forma geral, é uma equipe que produziu mais que o adversário, que esteve mais perto de conseguir a vitória, e a frustração é porque acabou não se concretizando, porque faltou eficácia para converter em gol e para defender a própria área. A gente tinha um volume territorial e de controle do jogo alto até o nosso gol. Depois do nosso gol, esse volume começa a cair. Em parte pela atitude, postura e agressividade do adversário, mas em outra parte porque a gente deixou de elaborar melhor os ataques, né? Começou a perder as bolas muito rapidamente, né? Mesmo nesse contexto final do jogo, a gente tem 2 bolas no nosso pé, no campo do adversário, e a gente desperdiça. Uma é um tiro livre que a gente não abre para jogar, sai curto por dentro e perde. Já tem uma primeira situação de risco. E a segunda é que gera o gol, que a gente consegue criar uma jogada pelo lado direito, preencher a área do adversário e acaba tendo um impedimento. É a bola que é batida que dá origem ao gol. Então, a gente teve o controle para vencer o jogo, a gente teve a opção de vencer o jogo com bola, né? E diante do cenário do jogo e das peças que nós tínhamos em campo nesse momento, a intenção era essa. Era de conseguir ter um pouco mais de presença no campo de ataque, de não ficar só tendo que defender embaixo, né? Atacando com poucos passes, sem profundidade e sofrendo com bola longa, primeira, segunda, cruzamento e bola parada, né? E a gente acabou não tendo boas escolhas, bons critérios com bola, e isso permitiu ao adversário gerar um volume naquele momento com bola longa, com abafa, né? Então, a gente tem que saber concretizar o nosso placar e o nosso desempenho em vitória no final do jogo. Tem circunstância que vai ser pela forma como a gente vai defender a área, por a gente ter um bloco baixo muito consistente, e tem circunstância que a gente tem que saber fazer isso usando o nosso jogo ofensivo, a nossa qualidade ofensiva. Tem entrevista de Fernando Seabra, técnico do Red Bull Bragantino, após o empate com o Sport em 1-1. Se gostou do vídeo, dá joinha que sempre apoia o canal. E o mais importante, eu peço a você, meu amigo, alô, torcedor de todo o Brasil, te inscreve no canal. Te inscreve no canal, porque aqui no canal RK Futebol Show, você sabe tudo sobre o futebol brasileiro. A todos, muito obrigado, beijo no coração e fique com Deus.